Então a perda de peso não é um fator fundamental. Obviamente a perda de peso é importante para a diminuição da resistência periférica à insulina, porém a melhora da função das células beta tem alguma coisa a ver com o caminho da comida pelo trato gastrointestinal. E finalmente, mais um fator que nos convence é a descrição da nesidoblastose, da hipoglicemia hiperinsulinêmica. Por que isso? Porque existem poucos casos descritos, hoje são 86 casos descritos ou publicados em literatura. O ano passado eu participei de um simpósio sobre nesidoblastose só com o Service, que é um diabetologista que estuda muito isso. E há uma evidência que alguém já ouviu falar aqui que um remédio para diabetes é tão eficiente que eu tenho que retirá-lo? Não, porque não existe essa situação. E nós temos algumas situações que nós temos uma hiperação, uma excelente ação da cirurgia sobre o diabetes, levando a essa hipoglicemia reativa hiperinsulinêmica. Então a cirurgia, será que às vezes ela funciona muito? É algo que nos deixa com a orelha, com um sinalzinho atrás da orelha que existe algo de especial nessa história. Sabemos que 10 a 15% dos diabéticos no mundo têm peso normal, publicado no JAMA no ano 2000. E 70% dos doentes obesos mórbidos não têm diabetes. E, aliás, quanto maior o IMC, menor a incidência de diabetes. Eu tenho, pessoalmente, 4.300, mais ou menos, 4.000 diabéticos, obesos operados. Eu tenho 16% de diabéticos. No Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, são aproximadamente 8.000 obesos operados nos últimos 16, 17 anos. Tem 14% de diabéticos. E garanto que aqui todos vocês que fazem cirurgia bariátrica devem ter a mesma proporção de diabéticos. Não é tão paralelo assim em relação ao obeso mórbido, em relação ao diabetes. E 45% dos diabéticos no mundo têm IMC abaixo de 30. Então, se nós sabemos que tem algo especial induzido pela cirurgia, a maioria dos diabéticos no mundo não é obesa mórbida. A maioria deles, mostrado pelo estudo do NHANES ou mostrado por qualquer estudo epidemiológico de cada país, mostra que os diabéticos não estão sendo controlados. Por que não selecionar alguns pacientes e submetê-los à operação? Essas são as 3 opções que existem, tradicionais: a banda gástrica ajustável, o bypass gástrico e as derivações biliopancreáticas. Isso é um quadro das únicas 5 publicações de diabéticos submetidos a operações bariátricas. E o nível de evidência, o estudo randomizado e controlado publicado até hoje é o do Dixon com banda, porém todos eles aqui, incluindo o nosso, nós temos o segundo estudo saído agora numa revista chamada Diabetes Care, que é a Bíblia dos diabetologistas, que aqui mostra o seguinte, que existe uma resolução muito alta de diabetes nos IMCs entre 30 e 35, né, com essas operações, 30 e 35, seja o Dixon e o Bryan com a banda, o Lee com o bypass gástrico, nosso grupo com o bypass gástrico e o Cellini com as derivações biliopancreáticas, que mostram extraordinários números de resolução de diabetes, 100%, 97%, 76%, que não se encontra isso com o tratamento clínico. Nós começamos então com o bypass gástrico, nós temos 127 pacientes operados até agora, porém 66 diabéticos somente de 127, metade deles eram diabéticos. Esta é a média do IMC, esses dados são extremamente novos, que serão publicados agora, sai online daqui um mês mais ou menos, e vejam que nossos critérios isso foram protocolos de estudo que começou em 2002 e acabou em 2006. Nós indicamos o bypass gástrico em IMCs de 30 a 35, desde que eles estivessem com diabetes não controlado, depois de 12 meses de tratamento médico agressivo e modificações comportamentais, uma história de diabetes que variou de 2 a 20 anos, e só indicamos a operação se o doente tem sinais de função de célula beta, com o peptídeo C acima de 1 em jejum, e que aumenta. Não preciso que aumente 10% ou 100%, mas que aumente qualitativamente depois de um estímulo com comida. E vejam como é bonito isso. Bonito é que nós temos 88% de doentes resolvidos. O que eu chamei de resolvido? Hemoglobina glicosilada abaixo de 6,5, sem medicação. E nós temos, garanto que todos que fizeram isso aqui têm o mesmo resultado. Nós temos um paciente desses 66, que é um médico não controlado. Ele usava
Insulina não usa mais, é uma das vantagens em termos de qualidade de vida. A insulina é retirada de todos os pacientes. E melhora é hemoglobina glicosilada abaixo de 6,5, porém ainda com medicação menos do que o pré-operatório, mais 11%. Então nós temos um número esmagador de soluções do diabetes, de resoluções do diabetes com o tratamento cirúrgico. Veja o gráfico da hemoglobina glicosilada aqui, interessante, ele cai numa média de 8 para 6,2. A perda de peso é importante. Por que é importante? O diabetes mellitus é um binômio. É função de célula beta e resistência periférica à insulina. Isso tem que estar guardado na nossa cabeça, porque os indivíduos com IMC abaixo de 30 têm a mesma doença, diabetes, porém uma fisiopatologia, um comportamento completamente diferente. Esses são muito parecidos com os obesos mórbidos. Talvez um pouquinho mais devagar a evolução, mas eles são iguais, porque eles têm uma disfunção razoável de célula beta, não muito grande, porém uma resistência periférica à insulina alta. Então, se a gente associa uma ação antidiabética direta com perda de peso, por isso que o resultado é muito bom. Então, aqui nós temos uma perda de peso de até 5 anos, de 75% de perda de excesso de peso. Um parênteses. A Sociedade Americana de Diabetes publicou em dezembro desse ano um consensus statement sobre definições de remissão e cura de diabetes. Cura de diabetes, segundo eles, eu evito de falar a palavra cura, porém isso é publicado no Diabetes Care em dezembro de 2009, são doentes com a hemoglobina glicosilada abaixo de 6,5, sem medicação. Então nós temos cura de diabetes, de acordo com os próprios diabetologistas.